Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. Cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida de cada um dos meus irmãos, minhas irmãs. Estamos aí para mais um dia de meditação na palavra do Senhor. Hoje vamos estar meditando no livro de Salmos, número 17. Aleluia, glória a Deus. Salmos de número 17. Eu te convido a pegar a sua Bíblia nesse dia de hoje. Que o Senhor venha abençoar grandemente essa meditação. E saímos daqui dessa meditação, E há de ser direcionado pelo Senhor. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, vamos estar orando antes de meditar na palavra do Senhor. Você ora daí e eu oro daqui. Amém? Oh, glória. Soberano e eterno Deus, Pai amado, Pai querido, graças te damos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor, para mais um dia de meditação na Tua Palavra. Eu te peço, amigo fiel, Espírito Santo, abra a nossa mente, abra o nosso entendimento, nosso intelecto. Derrama do alto do céu a Tua sabedoria celestial sobre as nossas vidas, Senhor, para que possamos, Senhor, meu Deus e meu Pai, cada vez mais aprendemos de Ti, Senhor, para que possamos cada vez mais estarmos no Teu caminho, na Tua direção, fazendo verdadeiramente a Tua obra, a Tua vontade, o Teu querer. Então eu te peço, Senhor, que nesse dia de hoje, guia-nos, Senhor, no Teu caminho, na Tua direção, e nos ajuda cada vez mais a Te servirmos melhor, a Te buscarmos melhor, Senhor, e a estarmos sempre verdadeiramente no Teu caminho, Senhor, fazendo a Tua obra, a Tua vontade, o Teu querer. Amigo fiel Espírito Santo, fica conosco, permaneça conosco, hoje e para todo sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Oh, glória. Aleluias. Então vamos aí, meus irmãos, para mais um dia de meditação no livro de Salmos, número 17. Eu te convido a você aí a pegar a sua espada, Estamos aí na meditação da leitura, que tem por título: Davi pede a Deus que o proteja contra os seus inimigos e confia na sua inocência e na justiça de Deus. Oração de Davi. Ouve, Senhor, a justiça e atende o meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não é feita com os lábios enganosos. Sai a minha sentença diante do teu rosto. Atendo teus olhos à razão. Provaste o meu coração. Visitaste-me de noite. Examinaste-me e nada achaste. O que pensei, a minha boca não transgredirá. Quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios, me guardei das veredas do destruidor. Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Faze maravilhosas as tuas beneficências. Tu que livras aquele em quem em ti confia, dos que se levantam contra a tua destra. Guarda-me como a menina dos olhos. A menina do olho, perdão. Esconde-me à sombra das tuas asas. Dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais, que andam me cercando. Na sua gordura se encerram, e com a boca falam soberbamente. Anda-nos agora espiando em nossos passos, e fixam os seus olhos em nós, para nos derribarem por terra. Perecem-se com o leão que deseja arrebatar a sua presa, e com o leãozinho que se opõe em esconderijo. Levanta-te, Senhor, detém-no, derriba-o, livra a minha alma do ímpio, pela tua espada, dos homens com a tua mão, Senhor, dos homens do mundo, cuja porção está nesta vida.
e cujo ventre enche teu tesouros oculto. Seus filhos estão fartos, dão os seus sobejos às suas crianças. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça, eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Aleluia, glória a Deus. Esse é o livro de Salmos, número 17, oração de Davi, onde tem por título: Davi pede a Deus que o proteja contra os seus inimigos e confia na sua inocência e na justiça de Deus. Amém? Então vamos lá. O Salmo de número 17 é uma intensa oração de Davi, clamando por proteção divina em meio a um cerco de inimigos mortais. O salmista expõe sua sinceridade a Deus, pede para ser guardado como a menina dos olhos e expressa sua convicção de que verdadeira alegria está na presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então vamos ler aqui do verso 1 ao verso 5, para a gente poder explanar um pouco. Vamos lá? Senhor, não, do verso 1 ao verso 5, no 17, estava lendo o 15. Ouve, Senhor, a justiça e atende o meu clamor. Dai ouvidos à minha oração, que não é feita com os lábios enganosos. Sai a minha sentença diante do teu rosto, atenda os teus olhos à razão. Provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste-me e nada achaste. O que pensei a minha boca não transgredirá. Quanto ao trato dos homens pela palavra dos teus lábios, me guardarei das veredas do destruidor. Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Amém? Vamos lá então. A súplica e a integridade do coração. Davi inicia pedindo a Deus ouvir a sua causa justa. Diferente de orações arrogantes, ele apresenta um coração sincero, convidando o Senhor a provar e sondar os seus pensamentos mais íntimos. E ele afirma que sua conduta, sua palavra, tem se mantido no caminho reto, fugindo dos violentos e dos perversos. Perdão. Então perceba que Davi já começa o texto dizendo assim: ouve, Senhor, a justiça e atende o meu clamor. Então Davi está pedindo ao Senhor para que ouve a oração dele. E como a explicação nós acabamos de ler, em nenhum momento Davi está sendo arrogante, Davi está sendo prepotente, Davi está se dirigindo ao Senhor de qualquer jeito. Não, Davi, ele humildemente fala: Senhor, ouve a justiça e ouve a minha oração. Então Davi ele já se apresenta de um jeito humilde ao Senhor, que vai dizer aqui, ó, Davi inicia pedindo para Deus ouvir a sua causa justa. Ele está falando aqui: ouve, Senhor, a justa, ouve, Senhor, a justiça e atende o meu clamor. Diferente das orações arrogantes. Então Davi, de um jeito simples, humilde, mas ele está pedindo: Senhor, ouve o meu clamor, né? Ouve a justiça, dá ouvido às minhas palavras. E ele apresenta um coração sincero. Então Davi está dizendo aqui, ó, ouve a minha oração, que não é feita com os lábios enganosos. Então Davi não está, perdão, não está fazendo uma oração baseada simplesmente só em palavras, tentando barganhar algo com o Senhor. Davi já começa a oração sendo sincero, né? Ouve, Senhor, a justiça e ouve o meu clamor. E ele está falando aqui, ó, oração que não é feita com os lábios enganosos, com os lábios mentirosos. Então não é uma barganha, não é uma oração para fazer, mas é uma oração que vem de dentro do coração. É uma oração sincera e reta. E olha lá, convidando o Senhor a provar e sondar os seus pensamentos. Que ele está dizendo aqui, ó,
Verso de número 2: sai da minha sentença diante do teu rosto, atende os teus olhos à razão. Aí ele vai dizer aqui, ó, verso de número 3: provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste-me e nada achaste. O que pensei, a minha boca não transgrediu. O que estava no pensamento de Davi, ele não deixou descer para o coração. Ele, mesmo naquele momento de angústia, naquele momento de aflito, ele não reclamou, não murmurou, não blasfemou, não foi bater boca com os adversários dele, não. O texto é claro. Está dizendo aqui, o que pensei, a minha boca não transgredirá. Quer dizer, o que passou pelo meu pensamento, mas eu não falei, eu não abri minha boca. Então ele se manteve íntegro, reto. Olha, e ainda vamos lá, hein? Ele vai dizer assim, ó. E ele afirma que a sua conduta, as suas palavras têm se mantido no caminhos retos, fugindo do caminho dos violentos e do perverso. Que vai dizer aqui, ó. Quanto aos tratos dos homens, pela palavra dos teus lábios, me guardei das veredas do destruidor. Fugi, saí da vista deles. Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Que ele vai dizer aqui, ó, tenho me mantido nos caminhos e fugindo dos caminhos dos violentos e dos perversos. E ele está dizendo aqui, ó, dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Então ele está dizendo, Senhor, me mantém no teu caminho, para que eu não venha tropeçar no caminho do ímpio, para que eu venha para o caminho do ímpio, para que os meus pés não vacilem, não tropecem, não caiam nas armadilhas do inimigo. Então Davi, ele está sendo sincero com o Senhor, a oração dele é baseada para que o Senhor ouça o clamor dele e julgue com justiça. Ele está dizendo, sondaste a minha mente, sondaste o meu coração e nada achaste. Então Davi, ele não segundo o coração de Deus à toa. Davi, ele tem intimidade. Davi, ele sabe, né, como chegar no Senhor. É por isso que quando a gente vai lendo os livros de Salmos, você vai vendo cada livramento que o Senhor vai dando para ele. Davi passou por muitos bocados, mas a mão do Senhor sempre esteve estendida sobre Davi, porque Davi era humilde. Davi sabia, mesmo cercado pelos seus inimigos, Davi sabia que ele só estava de pé porque o Senhor o guardou. Ele só vencia todas as batalhas que ele venceu ou porque o Senhor foi à frente. E isso é algo que nós temos que trazer para o dia de hoje. Humildade, reconhecer que não somos nada, quem faz é o Senhor, quem nos guarda é o Senhor, quem abre a porta é o Senhor. Nós podemos ter inteligência, temos, mas foi o Senhor que nos deu. Nós podemos ter uma boa casa, um bom carro, podemos, do fruto do nosso trabalho, mas tudo começa na onde? A porta se abriu. Quem abriu? Foi o Senhor. Então, Davi, você vai ler nos Salmos, você vai conhecendo Davi. Ele está sempre reconhecendo, ele está sempre sendo humilde, ele está sempre exaltando o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então vamos ler agora do verso 6 ao verso 12. E eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Fazes maravilhosas as tuas beneficências, tu que livra aqueles em quem te confiam, dos que se levantam contra a tua destra. Guarda-me como a menina do olho, esconde-me à sombra das tuas asas. Dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais, que me andam cercando. Na sua gordura se encerram e com a boca falam soberbamente. Anda-nos agora espiando os nossos passos e fixam os seus olhos em nós para nos derribarem por terra. Parece-se com o leão que deseja arrebatar a sua presa, como um leãozinho que se opõe em esconderijos. Então vamos lá. Do verso 6 ao verso 12. O salmista pede respostas rápidas de Deus e usa metáforas belíssimas. Ele vai dizer assim, ó, guarda-me
guarda-me como a menina dos olhos, que está no verso 8. É a súplica para ser protegido com a mesma sensibilidade e zelo, cuidado natural que as pálpebras e o cérebro têm para proteger os olhos de qualquer perigo. Então, Davi, quando ele fala assim, guarda-me como a menina do olho, é uma metáfora. E ele está falando com a pálpebra, que é essa parte aqui, né? Assim como essa aqui, não é tudo que Deus fez é perfeito. Tudo que Deus criou em nosso corpo é perfeito e tem um fundamento. Perceba que se a gente ficar sem piscar, vai chegar uma hora que os olhos vão ressecar, vai arder. Então, esse abrir e fechar é necessário para quê? Para lubrificar. Então, Davi está se referindo como um zelo, assim como a pálpebra, ela vai protegendo o nosso olho, a nossa córnea, assim é o cuidado de Deus conosco. É o zelo, é o cuidado, é o carinho. Então, olha que, né? Que palavra que Davi usa, né? Guarda-me como a menina do olho, que significa, né? Como a pálpebra, ela guarda o olho, assim o Senhor nos guarda, nos protege, porque o olho é sensível. Se cair qualquer coisa em nossos olhos, algo irritar, pode perceber, qualquer coisa que cair em nosso olho, basta arder, já incomoda, já irrita. Então é necessário a pálpebra para quê? Para cobrir de vento, de poeira, de qualquer coisa. Assim, Davi está usando essa metáfora para Deus cuidar da gente, zelar da gente, guardar da gente dos nossos inimigos. Eita glória! Aleluia! Esconda-me à sombra das tuas asas. Vamos lá. Também está no verso 8, que vai dizer assim, ó. Guarda-me como o olho da menina, que a gente acabou de falar agora, e esconde-me à sombra das tuas asas. Mais uma metáfora, que foi com a explicação de, né, que Davi está usando metáforas. O que é uma metáfora, né? Ele usa uma palavra, uma situação, para poder a gente ter um entendimento mais rápido daquela palavra. Então, mais uma aqui, né? Esconde-me à sombra das tuas asas. Vamos lá. É uma referência à proteção profunda e ao amor incondicional. Davi contrasta esse refúgio divino com a crueldade dos perseguidores que cercam como leão famintos, pronto para o bote. Então vamos lá, vamos esmiuçar aqui. É uma referência à proteção profunda, de amor condicional. Então, quando ele fala assim, esconde-me, né, e me esconde à sombra das tuas asas, Davi está dizendo, né? Guarda-me, me protege, né? Me livra dos meus inimigos. Que no verso 9 já vem puxando no verso 9, né? Dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que andam me cercando. Então no verso 8 ele está dizendo, ó, me guarda, me protege, me livra, né, dos meus inimigos. E Davi vai dar um contraste com esse refúgio divino, por quê? Com a crueldade dos seus perseguidores que cercam como leão famintos. Então quer dizer, né, os inimigos ali estavam só, né, a gente lendo, estavam espiando, esperando uma oportunidade, né, para ir para cima de Davi. Então, olha que coisa linda, né? Ele traz essa referência de esconder-me sob a sombra das tuas asas, um amor incondicional, proteção, zelo, guardar, cuidar. Então é isso que o Senhor nos faz nesse dia de hoje. Ele nos protege, Ele nos guarda e nos livra, né, de todo o laço do inimigo. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá para o verso de número 13 ao 15. Aleluia. Levanta-te, Senhor, detém-no, derriba, livra a minha alma do ímpio pela tua espada, dos homens com a tua mão, Senhor, dos homens do mundo, cuja porção está nesta vida e cuja ventre enche o teu tesouro oculto. Os seus filhos estão fartos, e estes dão aos seus sobejos às suas crianças. Quanto a mim, contemplarei
a tua face na justiça, e me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Então vamos lá. Esperança eterna e a verdadeira recompensa. Do 13 ao 15 é o que nós vamos dar uma explanada. Então vamos lá. Davi ora para que Deus intervenha e livre sua vida dos homens do mundo, cuja única preocupação e recompensa estão na riqueza e confortos passageiros desta vida terrena. Ele rejeita a lógica materialista e encerra o salmo com um dos versos mais marcantes de toda a Bíblia. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Então vamos lá. Davi, ele tá orando para Deus intervir, né? Foi o que a gente leu aqui, o verso 13. Levanta-te, Senhor, e derriba, livra a minha alma do ímpio pela tua espada. Então, né, ele está falando assim, Davi ele ora para Deus para que Deus venha intervir e livrar dos homens maus desse mundo, certo? Que está aqui, ó, já na continuação do verso 14. Verso 13, levanta-te, Senhor, detém-no, derriba, livra a minha alma do ímpio pela tua espada, dos homens com a tua mão, o Senhor dos homens do mundo, cuja porção está nesta vida, e cujo ventre enche dos teus tesouros ocultos. Os seus filhos estão fartos, e estes dão os seus sobejos às suas crianças. Então vamos lá, Davi ele ora para que Deus venha intervir e livre a sua vida desses homens, os homens do mundo, cuja única preocupação é recompensa, estão na riqueza, estão no conforto, né? Confortos passageiros desta vida terrena. E ele rejeita a lógica materialista e encerra o salmo com um dos versos mais marcantes, que foi aqueles que a gente leu, né? Que é o verso 15. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça, e eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Isso demonstra que a maior inspiração de Davi não era apenas a vitória física ou o acúmulo de bens, mas sim a comunhão com Deus, retidão e esperança de redenção eterna. Então você olha para o Salmos 17, você vê que Davi está orando para o Senhor, ele está pedindo para o Senhor ouvir a sua oração, que a sua oração é sincera, não é de lábios enganosos, mas em meio à perseguição dos seus inimigos, em meio ao cerco, estão ali como leão famintos para devorar. Davi, ele não se apega aos bens materiais. Davi ele não se apega a bater de frente, mas ele vai resumir tudo nessa explicação aqui, ó. Davi demonstra que a maior inspiração de Davi não era apenas as vitórias, não era apenas os embates, não era apenas as conquistas, por mais que Davi era homem de guerra, homem treinado, né? Mas não era isso, ou o acúmulo de bem, ou o acúmulo de vitória, mas sim a comunhão com Deus, porque ele já começa os salmos dizendo, Senhor, ouve, Senhor, a justiça e atende o meu clamor. Então ele já começa fazendo um pedido para Deus. Ouve a minha oração, ouve o meu clamor, ouve a minha súplica. E a todo momento está dizendo, julga com justiça, né? Sonda-me, vê se acha em mim algo, né, que não é de ti. Então Davi, desde o começo dos Salmos, ele está com a sinceridade, o coração está reto ao Senhor, é uma oração sem soberba, é uma oração reta, é uma oração justa, e ele finaliza, por mais que os inimigos estejam cercando, por mais que os inimigos queiram ali a morte dele, ele não está preocupado em ganhar, em acumular bem, mas ele está preocupado em estar em comunhão com Deus, na retidão com Deus. Então é isso que nós temos que trazer para o dia de hoje, né? Independente das lutas, das vitórias, dos ganhos, isso não é mais importante que o nosso relacionamento com o Senhor, a nossa intimidade com o Senhor. Nós precisamos estar bem com o Senhor todos os dias.
no dia de vitória, no dia de derrota, no dia de luta, no dia da calmaria. Olha o que Davi está dizendo, né? A comunhão com Deus, a retidão e a esperança de redenção eterna. Nós precisamos estar em comunhão com Deus. Nós precisamos estar no caminho do Senhor todos os dias. Porque aqui no Salmos 17, nós lemos aqui, né? Davi estava perseguindo, olha o verso de 9, que vai dizer assim, ó, dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que andam me cercando. Na sua gordura se encerraram com a boca, falando soberbamente. Quer dizer, não bastava só cercar, tinha que falar, tinha que atacar, tinha que oprimir. Então eles eram soberbos, né? Eles achavam que já estava tudo ganho, que já estava tudo certo. E aí ela andam nos espiando os nossos passos e fixam os seus olhos em nós para nos derribarem por terra. Parece-se com um leão que deseja arrebatar a sua presa, e como um leãozinho que se põe em esconderijo. Quer dizer, olha o cenário que Davi está vivendo, né? Eles ficavam espiando, eles ficavam como leão famintos, pronto para dar o bote a qualquer momento, né? Arrebatar significa, né, atacar, devorar, e o outro fica como leãozinho escondido, só ali, ó, esperando o momento certo de atacar, o momento certo de dar o bote. Mas Davi ele vai encerrar dizendo, né? Quanto a mim, contemplarei confiança, né? O cenário não está favorável, mas Davi está dizendo: enquanto a mim, contemplarei a tua face na justiça. Davi tem a certeza que Deus vai lutar a seu favor. Davi tem a certeza que ele vai na frente, vai dar a vitória. Aleluia, glória. E essa certeza que nós temos que ter nesse dia de hoje, que Deus é conosco, que Deus está nos ouvindo, que Deus vai na frente, que Deus dá a vitória, que Ele abre porta onde não tem porta. É essa certeza que nós temos que ter. Porque o cenário não está favorável, mas Davi está confiante no Senhor. Aleluia, glória. Será que você está nessa confiança nesse dia de hoje? Será que a tua fé tá nesse embalo aqui de Davi? Oh, glória, aleluia. Então já pega aí para a tua vida nessa manhã de hoje. Confiança no Senhor, confia nele. Por mais que o quadro esteja ao contrário, por mais que os inimigos fiquem te cercando igual leão, pronto para te arrebatar, para te devorar, mas você vai contemplar a justiça do Senhor sobre a tua vida. Tu vai contemplar a mão do Senhor trabalhando ao teu favor. Mas ó, segue aqui a direção de Davi. Ouve, Senhor, a justiça e atende o meu clamor. Dai ouvido à minha oração, que não é feita com lábios enganosos, mas é feita com retidão, com sinceridade, com lealdade, com fidelidade. Não precisa ter uma oração eloquente, mas ore com verdade, ore com humildade, ore sem barganha. Ah, mas eu só vou orar se o Senhor abrir a porta. Ah, mas eu só vou fazer se o Senhor me der. Não. Davi, ó, eu vou ler aqui de novo. Sai a minha sentença diante dos teus rostos, do teu rosto. Atende os teus olhos à razão. Provaste o meu coração. Visitaste-me de noite, examinaste-me e nada achaste. O que pensei, a minha boca não transgredirá. Então, o Senhor é aquele que sonda a mente, aquele que sonda o coração. Sabemos que tem dias que não é fácil. Tem dias ali que, né, alguém vem, fala alguma palavra, quer te tirar do sério. Você pode até pensar, mas você não vai pronunciar. Você não vai descer o nível e ficar batendo boca, né, com carne, discutindo. Não, 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 não. Davi está dizendo, né? Você examinaste e não achaste nada. E o que estava no meu pensamento, a minha boca não falou, não saiu da minha boca, ficou lá. Então, às vezes, você está nervoso, às vezes você está passando por uma situação, não, 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 não põe a perder. Faz igual Davi, confia. Pede para o Senhor. Olha aqui, ó, nós lemos junto. Guarda-me como a menina dos olhos, né?
zelo, proteção. Pede para o Senhor te guardar, pede para o Senhor te proteger. Esconda-me à sombra das tuas asas. Aleluia, glória a Deus. Amor incondicional. Debaixo das asas, proteção. É amor, né? Ninguém mexe, ninguém toca, está guardado. Aleluia. Então, pede para o Senhor. Melhor do que você ir lá discutir, bater boca, não vai te dar nada. Não, deixa que eles, o Senhor vai tratar, o Senhor vai preparar uma situação, mas você permanece igual Davi. O cenário está difícil, mas Davi está confiante. Ele diz aqui, ó, enquanto a mim, contemplarei a tua face. Oh, glória, aleluia. E o Salmo 17 ele é um paralelo entre a nossa proteção espiritual diária. Quer dizer, a prática de como controlar nossas palavras e passa baseadas no verso 3 e 4, que é aquilo que a gente estava falando, né? O verso 3 e 4. Sondaste e não achaste nada. Estava na minha mente, mas a minha boca não transgrediu. Então, trazendo para o nosso dia, como foi falado ali agora, né? A nossa proteção espiritual diária, se mantenha firme, né? Se mantenha reto no caminho do Senhor. A gente sabe que, né, nós não somos perfeitos, nós somos imperfeitos, somos falhos, somos pecadores, mas todos os dias nós temos que buscar o Senhor direção, buscarmos estarmos no caminho dele, né? Então, o Salmo 17 é isso, né? Para a gente entender que mesmo no dia difícil, a confiança tem que estar plena no Senhor. Mesmo com os inimigos rodando como um leão para querer nos devorar, nós temos que estar orando para o Senhor nos proteger, nos guardar. Não é bater boca, não é com a força dos nossos braços, não, mas é com a proteção do Senhor, com a comunhão no Senhor, no caminho do Senhor, e Ele nos dará vitória em nome do Senhor Jesus. Amém? Oh, glória, que Deus abençoe teu dia, te dê um dia abençoado em nome do Senhor Jesus. Que nesse dia de hoje Ele ilumine a sua mente, ilumine o seu coração, né? E que se vier aparecer alguma pedra de tropeço no meio do caminho, lembre de Salmos 17. Fecha a boca e deixa que o Senhor vai lutar ao teu favor. Deixa que o Senhor vai te guardar como a menina dos olhos, vai te guardar debaixo das asas e você vai contemplar a mão do Senhor sobre a sua vida, a sua casa e a sua família. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus.